Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor de Direito Civil e nós estaremos então na aula de hoje fazendo uma análise bastante pormenorizada sobre as questões do exame de ordem. Vejam que nós fizemos uma seleção das questões do exame de ordem e nessa seleção fizemos uma divisão por assunto e isso nos permitirá então analisar cada ponto, vamos fazer uma análise pormenorizada, vamos abrir as matérias, acho que é bastante importante. A questão ela não deve servir apenas para ser resolvida no ponto, mas a gente vai, a partir daí, fazer uma análise maior, assim, do ponto, da matéria, enfim. Então vejam que nós vamos iniciar tratando sobre uma questão do 6º exame da OAB. Então eu vou ler para nós, a gente vai primeiro fazer uma leitura e vamos identificar e verificar de onde estamos falando. Vejam que a questão começa assim, que a Francis, né, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supramencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público. E aí então vem as alternativas que vão da letra A até a letra D. Bem, então vamos agora falar um pouco assim sobre o tema que tratamos aqui. Aqui é importante que a gente verifique e analise que o tema desta questão passa pela parte geral do Código Civil. Basicamente, sobre a pessoa natural. A pessoa natural. O tema pessoa natural na ordem jurídica ele é um tema bastante importante e muito exigido em prova. Primeiramente, quando se trata de quando é que nós temos uma pessoa natural na ordem jurídica. Vejam que o Código ele deixa de forma bastante clara, bastante objetiva, que foi adotada a teoria natalista. Ou seja, para ser pessoa natural na ordem jurídica, faz-se necessário nascer com vida. Essa é a teoria natalista. Portanto, sabemos nós que na prova, se perguntarem a vocês quando começa a pessoa natural, ela começa com o nascimento mais vida, o nascimento com vida. Vejam que, portanto, a teoria natalista dá o início. Mas como é que termina a pessoa natural? E aqui é importante que a gente saliente e fale um pouco sobre a morte. Vejam que quando nós tratamos de morte na ordem jurídica, a palavra morte, o que ela significa? Ela significa que, acabando não havendo mais vida, encontrou-se e tem-se o corpo. Então o conceito de morte, vejam isso é muito importante, né? O conceito de morte, ele vai passar pela ideia de que há o corpo dessa pessoa que veio a falecer. Então há uma certidão de óbito, enfim, que vai, assim por registro público, então, fazer constar. Interessante. E quando não há o corpo, aí que vem essa teoria que nós estamos aqui trabalhando. Então, quando não há o corpo, aqui é importante que a gente estude e veja que quando não se encontra o corpo, nós estamos falando, não falaremos mais de morte, mas utilizaremos a expressão morte presumida, ok?
Então nós podemos dizer que existem dois caminhos vão existir para que nós possamos então buscar essa morte presumida. O primeiro caminho nós podemos tratar como ausência. Então o que acontece? A pessoa está viva, ela simplesmente desaparece do convívio dos outros, desaparece. Não há nenhuma notícia de que ela está, por exemplo, em uma situação de perigo, que ela foi submetida a um sequestro, não há notícia alguma. Não há notícia também que ela tenha ingressado numa aeronave e que essa aeronave tenha desaparecido no oceano, não há nenhuma, simplesmente ela desaparece. Nós temos tristes casos na história aqui do Brasil, né, inclusive envolvendo pessoas famosas, que a pessoa simplesmente ela sai de cena, né, e não se sabe se ela foi agredida, o que aconteceu. Simplesmente é um desaparecimento. Nesse caso, se há um desaparecimento, não há dúvida que se passará, de qualquer forma, por um processo judicial, uma declaração, que passará primeiramente pela ausência para depois atingir a morte presumida. Por que morte presumida? Porque não se tem o corpo, então vai se ter como verdade. O que é uma presunção? É aquilo que a lei manda, presunção é aquilo que a lei manda que entendamos como acontecido, como um fato acontecido sem haver a prova. Então, a lei determina que quando uma pessoa desaparece, passa por um procedimento prévio de ausência e depois de morte presumida. Acontece que nesse caso concreto, vejam, nós não estamos falando de um mero desaparecimento. E esse é o ponto fundamental aqui que nós temos que estar analisando. Neste caso, nós estamos vendo que a pessoa está submetida a um risco. Então vejam, vamos apenas revisar alguns artigos. O artigo 22 vai falar então da ausência, ok? Falará então da ausência. O 22 vai tratar especificadamente sobre isso. E o artigo 7º do Código Civil é que vai ser a chave para resolver e para trazer então essa resposta que nós buscamos na questão. Olha o que diz o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência. Quando? 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então veja. Então, na verdade, gostaria que vocês anotassem esse esquema aqui, né? Para verificar que existem dois caminhos, né? A pessoa está viva e se simplesmente ela desaparece, ela deve passar por um procedimento prévio de ausência. E aí, passados os prazos da ausência, será declarada a sua morte presumida. Contudo, se há perigo de vida, a lei diz, né, a teor do artigo 7º do Código Civil Brasileiro, que se vai diretamente para o procedimento de morte presumida. Evidentemente que nesse caso, né, através de uma ação declaratória que vai dizer então que houve, né, essa morte presumida. Como é que vai se ter essa certeza? Por exemplo, se tem lá um check-in e a queda de um avião, são feitas as buscas, aliás, é importante salientar que essas buscas que são feitas, elas não são meramente, enfim, para dar um retorno somente à família, não, é para dar um retorno à sociedade, ao direito, porque o direito determina que devem ser feitas buscas para se verificar, inclusive, esses procedimentos de ser declarado diretamente, né, a morte presumida. Então vamos ver. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vamos dar uma olhada na questão. Então, nós já verificamos que a Frances, né, ela desapareceu, mas vinculada a uma situação em que estava em perigo de vida. Então, a ideia aqui é que se vá direto à morte presumida mediante uma ação declaratória. Evidente, porque se faz necessário. Só mais um detalhe, para que vocês saibam.
lembrando que, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, nós também vamos ter a aplicação. Então, caso de guerra também. Se nós pudéssemos fazer assim uma pequena análise, né? 2 anos, né? Caso de guerra, nós vamos ver que as hipóteses em que a lei autoriza diretamente da vida para a morte presumida são hipóteses em que há perigo de vida, seja por uma guerra, seja por outro motivo qualquer. Então veja que vamos dar uma analisada nas questões, na questão, enfim, nas alternativas que nos apresenta. Vamos ver aqui. Alternativa A, independente de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que seja constatada notória a probabilidade de morte de pessoa que estava em perigo de vida. Vejam que o grande problema aqui é a independência de qualquer medida administrativa ou judicial. Não há dúvida que há que se passar por uma ação declaratória, já que o artigo 7º diz, pode ser declarada a morte presumida. Então, há que se ter uma resposta pelo Poder Judiciário dessa situação. Não simplesmente, tem que ter um documento, né? Vejam que nós não teremos aqui uma certidão de óbito, né, que seria aquela que o médico vai diagnosticar a morte. Então, porque há o corpo. Então, há que se ter uma ação, uma sentença, né? B, depende exclusivamente de procedimento administrativo quanto à morte presumida junto ao registro civil das pessoas naturais. Não é o caso também, né? Agora, a C, depende de prévia ação declaratória judicial, correto, porque diz que pode ser declarado, artigo 7º, né? Presumida, depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem a necessidade de decretação judicial de ausência. O que acharam dessa questão? Essa questão ela vem dentro daquele artigo 7º que nós acabamos de dizer. Então, nos parece que não há erro, né? E a D, depende de prévia declaração judicial de ausência? Não, nesse caso não vai haver ausência. Por quê? Uma vez que há perigo de vida. Então vamos ver assim o que a questão o gabarito nos trouxe, realmente confirmando, né? O gabarito traz a resposta a C. Depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem a necessidade de decretação judicial de ausência. Por quê? Porque, na verdade, nos termos desta linha de raciocínio aqui que estamos trazendo, da vida abrevia-se diretamente para a morte presumida. Então, vejam, bastante interessante. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma indicação, né, que nós, aqui na Verbo, né, da minha autoria, eu escrevi este livro, Direito Civil, parte geral, que traz, assim, basicamente todos os comentários, artigos por artigo de toda a parte geral. Então, é bastante interessante para quem está realizando esta prova, enfim, quem se volta para a área de concurso também, que vai explicar, assim, né, tem uma análise sobre a lei de introdução, direito de personalidade, inclusive é um capítulo especial sobre a ausência, que é um tema que deve ser estudado. Eu sempre digo para os nossos alunos aqui que quando a gente trata de parte geral, eu digo que nós estamos quando se estuda a parte geral, é o momento que o aluno está na maior vulnerabilidade, porque está iniciando o curso de Direito, né? Então, muitas vezes é necessário ter um livro ou dar uma revisada para poder seguir adiante, então, no nosso estudo. Então, bastante importante. Se de um lado a pessoa natural, ela inicia com o nascimento com vida, teoria natalista, e ela termina com a morte, ou mesmo como nós vimos aqui com a morte presumida, por outro lado, a pessoa jurídica vai se aplicar quanto a ela a questão do registro, né? Porque a pessoa jurídica ela nasce a partir do registro, né? Como estamos aqui a referir, né? E também é bastante interessante, já perguntaram em prova, a questão de que a pessoa jurídica ela é apresentada, né? A teoria da apresentação do Pontes de Miranda por seus sócios, por seus gerentes, sócios-gerentes ou administradores que vão então, por serem órgãos que manifestam as decisões, vão deliberar sobre a existência ou mesmo depois sobre o distrato da sociedade, se for o caso. Então, sobre pessoa natural, basicamente essas situações. Lembrem de revisar, isso é bastante importante quando a gente fala de pessoa natural, os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, né? Lembrem, o absolutamente, aquele que não tem o necessário discernimento, está lá no artigo 3º do Código Civil Brasileiro, é um ponto bastante delicado, porque é bastante recorrente em provas, né? O artigo 3º, e também o artigo 4º do Código Civil, para falar dos relativamente incapazes.
Então nós vamos ter o relativamente incapaz como aquele que tem o discernimento reduzido. Lembrem também quanto à idade, né? O menor, o que tem menos de 16 anos é absolutamente incapaz. O que tem entre 16 e 18 incompletos, relativamente incapaz. E também, no artigo 5º, também é importante dar uma revisada, aquelas causas de emancipação. Lembrem que o que é a emancipação? Na verdade, a pessoa antes de completar os 18 anos, ela pode vir a praticar todos os atos da vida civil dela, né? Desde que, evidentemente, preencha uma dos requisitos ali que a lei, no artigo 5º, traz. Que seria, pode ser uma emancipação voluntária, quando ela é concedida pelos pais ou na falta de um deles, né? Apenas por um, né? Que seria então a emancipação voluntária. Nós temos também a emancipação legal, por exemplo, quando se casa, o casamento por si só faz com que haja uma emancipação. A emancipação judicial, quando a pessoa vai à justiça e comprova que pode manter-se, né? O que na verdade o Código chama de economia própria. Então tudo isso é importante assim para essa revisão. Bom, feita essa pequena revisão, agora nós vamos passar e vamos analisar então, falar um pouquinho sobre a questão da condição, do termo e do encargo, né? Aqui é importante a gente salientar, nós vamos também, mais uma vez, nos manter falando um pouco mais sobre as questões relativas ainda na a parte geral, vamos estar ainda falando da parte geral. E é importante aqui a gente qualificar e estudar um pouquinho essas diferenças, né? Lembrem que qual é a diferença entre uma condição, um termo e um encargo? Isso aqui é importante, né? A condição, ela tem a ver sempre com um evento futuro e incerto. Essa é a categoria, na verdade essa é a classificação. É um evento futuro e incerto. Por exemplo, o casamento pode ser considerado um evento futuro e incerto, né? Nem todos vão casar. Agora, o que seria um termo? Uma data. Uma data. Um dia de vencimento. Isso seria um termo. Tá? E um encargo? Um encargo seria um ônus, né? Uma obrigação que vem junto com a vem junto com um contrato, por exemplo. Uma doação, por exemplo, com um encargo. Exemplo, eu vou te doar uma fazenda desde que a casa antiga seja transformada num museu municipal. Então isso é uma doação com encargo. Então a gente verifica aqui, a condição é um evento futuro e incerto. O termo, na verdade, é um evento futuro e certo, vai ter um dia lá que vai acontecer. E o encargo, vejam então, uma obrigação que se vincula, um ônus que se vincula ao negócio. E claro que eles são considerados aqui, e a própria questão da ordem ela acaba dando essa informação, elementos acidentais, facultativos ou acessórios do negócio jurídico. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de obrigação pura. O que é uma obrigação pura? Uma obrigação pura é aquela que não tem, por exemplo, um encargo, uma compra e venda sem nenhum ônus, ou uma compra e venda sem nenhuma condição, pronto. Né? E tem o condão de modificar consequências naturais delas esperadas. A esse respeito, é correto afirmar que... Bom, então nós vamos agora, e acho bastante importante isso, fazer análise dos artigos do Código que tratam sobre essa questão. Para nós resolvermos esse problema aqui, para encontrarmos alternativa, nós vamos ter que nos voltar aos artigos do Código Civil. E nós vamos ler agora, estudar pormenorizadamente cada um deles. Primeiramente, vamos procurar no Código, então, o artigo que trata sobre condição. Ao analisar, nós vamos verificar que a condição está no artigo 121 do Código Civil. E da análise dessa questão se vê que a prova da ordem ela tem uma grande carga de literalidade. Então, a priori, você pode ler e dizer, poxa, mas que complicado. Mas se você estudar os artigos, você vai ver que, basicamente, está reprisando aqui artigos, ou quase, no sentido de que existem as incorretas, né? Atenção, né? A esse respeito é correto afirmar. Eu gosto de referir bastante
que não raras vezes, né, se pede que se marque a incorreta. E o aluno, sabendo a matéria, acaba não acertando a questão. Então aqui estamos ainda procurando a alternativa correta. Bem, vamos agora fazer uma breve análise desses artigos. Primeiro, artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes. Ora, vejam o que nós temos aqui. Nós temos um princípio em direito contratual chamado princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Ou seja, as cláusulas valem entre as partes. Então, são as partes que vão estabelecer as condições. E subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Portanto, além de ser uma situação conceitual, a própria lei diz que a condição é um evento futuro e incerto. Vamos adiante. Então, vimos aqui o 121. Vamos pegar agora o artigo 127, para que nós possamos diferenciar o que é uma cláusula, o que é uma condição. Vamos passar então a analisar isso. O que é uma condição resolutiva e o que é uma condição suspensiva? Bom, qual vai ser a diferença entre uma condição suspensiva e uma condição resolutiva? Ora, o próprio nome já diz, a condição suspensiva, ela suspende os efeitos do negócio. Enquanto há uma condição suspensiva, a pessoa ainda não se tornou, por exemplo, proprietária. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que alguém diga o seguinte, né? Um tio diga a um sobrinho: eu vou lhe dar um carro quando você passar no vestibular. Vou lhe dar um carro quando você passar no vestibular. Pergunto a vocês, ele já é o sobrinho dono do carro? Quando você passar no vestibular, eu lhe darei um carro. Pergunto para vocês, ele já é dono do carro, sobrinho? Não. Esse negócio, ele tem uma cláusula ou uma condição suspensiva. Ou seja, só vai acontecer quando se implementar a condição suspensiva. Então, quando ele passar no vestibular, aí ele vai ser dono do carro. Mesma coisa, eu vou lhe doar um apartamento quando você casar. Ele já é dono do apartamento? Não é dono do apartamento. Ora, ele não é. Então, nesse caso, a condição ainda é suspensiva, né? E a resolutiva? A resolutiva é aquela condição que vai dizer, que vai resolver né, o negócio jurídico, vai terminar com ele. Por exemplo, você deixa que a pessoa fique no bem até que ela venha a se curar. É um evento futuro incerto, né? Você tem imóveis e tem um parente seu que está numa condição difícil, então você dá a ela uma possibilidade. É um evento futuro e incerto. Ou seja, ela vai ficar no imóvel e essa condição futura vai fazer o quê? Vai encerrar uma relação jurídica. Então, condição suspensiva é que suspende o negócio. E a condição resolutiva é que resolve, termina com o negócio. Isso é importante. A condição resolutiva seria um usufruto? Poderia se falar, né? Em algum caso, se você poderia estabelecer mediante usufruto também uma condição, né, resolutiva, né? Mas lembra que, na verdade, aqui tu vai ter um termo, né? Porque a morte é considerada um termo, já que o evento morte é futuro e certo, né? Pode acontecer. No usufruto vitalício seria um termo. Agora tu pode criar outras situações que tu vai ter um usufruto, desde que tu coloque uma condição, né, que seja futura e incerta. Né?
Pode ser quando você terminar o curso na faculdade, quando você passar no vestibular, quando você terminar colar grau, né? Então pode ser isso aí. Bem, depois disso, vamos analisar outro artigo também, o 131. O 131 diz: o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. O termo inicial seria o prazo inicial, né? E o artigo 132 vai trazer uma antiga regra processual, que é aplicada, claro, no direito civil, que vai dizer: salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Então nós temos aquela expressão, né? Dies a quo, que é o dia então inicial, non computato est, dies ad quem computato est. Então, tu pela regra, tu exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Sabemos nós que assim que nós contamos os prazos, né? A pessoa por exemplo, considera ela notificada hoje. O que vai considera-se publicada, considera-se notificada hoje? O que vai acontecer? No dia seguinte vai começar a contar o prazo, não no próprio dia, porque exclui-se o dia do começo e computa-se o dia do vencimento. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? E o artigo 137, que é fundamental aqui. Olha o que diz o 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Ilícito ou impossível. Então, por exemplo, se eu colocar que eu vou te doar um bem com a condição de que tu beba toda a água do mar, é impossível faticamente isso. Então o negócio ele continua rígido, perfeito, né? E se desconsidera essa condição. Agora, o que está dizendo aqui o artigo? O artigo está dizendo também, salvo se constituindo motivo determinante da liberalidade, caso que esse invalida o negócio jurídico. Se eu, por exemplo, doar uma casa para finalidade de exploração sexual de menores, todo o negócio, porque o motivo determinante, todo o negócio é nulo, porque o objeto é ilícito. Então o que está dizendo o artigo 137? Que quando há um negócio principal e há uma condição que ela é impossível, o que vai acontecer? Eu vou desconsiderar essa condição e o negócio vai perseguir. Agora, se todo o negócio ele tem um objeto ilícito, né, aí, claro, evidentemente, cai por terra todo o negócio. Todo o negócio é considerado nulo. Bom, aqui nós já podemos então passar para a análise das questões, das alternativas aqui, ponto por ponto, né? Eu acho que o importante de fazer uma análise por questões é que a gente possa abrir a matéria, né? Não simplesmente ler a alternativa e dizer qual é que é certo e qual é que é errado. Aí a gente não está estudando, né? Então vamos estudar. Então o que diz a A? Se considera a condição, a cláusula que é derivando da vontade das partes, até aí tudo bem, ou de terceiros. Será que está isso no código? Não vimos que não, né? Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. São as partes que entre si estabelecem as cláusulas e as condições. Então, por isso, mesmo continuando de forma correta, subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro incerto, está errado o ponto que terceiros podem, sendo que só podem as partes. Se não tivesse ou de terceiros, estaria correta a questão. B. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não realizar, não vigorará o negócio jurídico, não se podendo exercer desde a conclusão desse direito por ele estabelecido. E aí, gente? Será que está certa essa alternativa? Está errada. Por quê? Porque aqui não estaria correta se falasse que se for suspensiva a condição. Né? Porque, o que acontece? Na suspensiva, enquanto ela não se realizar, o negócio não tem efeito. E na resolutiva, lembrem que imediatamente o negócio tem efeitos. Né? Imediatamente o negócio tem efeitos. Evidentemente que no momento em que acontecesse implementar a condição resolutiva, termina o negócio.
Então, por isso que não é a B. Olha, deem uma lida na C. Olha o que diz a C. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Tudo bem. O problema é ali, ó. Salvo disposição legal convencional em contrário, o que está errado? Está exatamente ao contrário do que diz a lei, né? Porque a lei diz o quê? A lei diz que você vai excluir o dia do começo e vai incluir o do vencimento. Por isso aqui a questão está, a alternativa está incorreta. E a letra D, se considera não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso que se invalide o negócio jurídico. Vejam que correta, né? Exatamente nos termos, se vocês compararem o artigo 137 do Código Civil com esta letra D, vocês vão ver que está praticamente, podemos dizer até, igual, né, ao que diz ali. Então, questão 2, tratando disso. Terminando assim, comentário sobre essa questão, o importante aqui é que vocês saibam diferenciar condição, que é evento futuro, é um evento futuro e incerto, lembrando que a condição ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Suspensiva quando o negócio ainda não tem seus efeitos. Resolutiva, imediatamente o negócio tem efeito. E daí vai terminar com o implemento dessa condição resolutiva. E lembrar também que termo tem a ver com evento futuro incerto e encargo tem a ver com ônus ou obrigações que vão surgir. Lembra da doação onerosa ou da doação com encargo. Quando para que se implemente a doação, há que se observar então o encargo. Caso o donatário não observe a doação, essa doação inclusive pode ser revogada, né? Como sabemos no capítulo próprio da doação em que há o estabelecimento desta possibilidade. Então está ali. A resposta, letra D. Se considera não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Bem, interessante, né? Bastante interessante essa questão, e daí ela vai nos levar, sem dúvida alguma, a estudar e falar um pouco sobre a doação. Eu acredito que aqui é bastante importante nós tirarmos um tempo aqui para analisarmos o capítulo da doação. Aliás, um contrato que não raras vezes, ou seja, vem até de forma seguida sendo questionada pela prova da ordem. Na verdade, sabemos nós que existem contratos assim que são bastante corriqueiros, né? Nós já vimos que o que vem sendo perguntado nas provas da ordem. A gente já viu cair contrato de compra e venda, já perguntaram, doação, comodato. Então, são contratos que acabam sendo recorrentes nas provas. Então, nós vamos agora apenas fazer uma análise, assim, falar um pouco sobre doação. Vejam que a questão 3 diz assim, vamos ler o enunciado para depois passarmos a analisar aqui os dispositivos, as alternativas. Primeiramente, o Marcelo, que é brasileiro, solteiro e advogado, portanto, ele é plenamente capaz, né? Inclusive não tendo direito à inexperiência, porque é advogado, sem que tenha qualquer impedimento para doar a casa de campo de sua livre propriedade, resolve fazê-lo sem quaisquer ônus ou encargos. Portanto, não se trata de doação com encargo ou doação onerosa. Estamos falando aqui de doação pura. Em benefício de Marina, sua amiga, também absolutamente capaz. Então aqui até a banca usa uma expressão que não é uma expressão tão própria, né? Penso até no sentido de confundir o candidato, que vai ler de forma rápida que ele é absolutamente incapaz. Não, é absolutamente capaz. Ou seja, ela tem plena capacidade. Todavia, no âmbito do contrato de doação, Marcelo estipula cláusula de reversão. Prezados, o que é cláusula de reversão? Aqui é importante a gente fazer uma lembrança, assim, né? O que é uma cláusula de reversão? A cláusula de reversão é aquela em que o doador estabelece que,
se o donatário, aquele que recebe o bem, então o sujeito A doa uma casa para o sujeito B, ok? E ele coloca lá uma cláusula de reversão, que se o sujeito B morrer antes, ou seja, se o donatário morrer antes que o doador sobrevive, portanto, à vida do donatário, essa casa volta para a propriedade do doador. Isso é bastante comum, bastante corriqueiro. Por quê? Eu dou o bem e aí, se o donatário morrer, esse bem não vai ser levado à sucessão. Não. O que acontece com ele? Ele volta para o patrimônio do doador. Acontece, né? Então vejam que essa é a chamada cláusula de reversão. Primeiro dado, né? E ele também não poderia vender, ou só seria cláusula de morte, ele não pode vender ou... Na verdade, daí teria que ter outra cláusula de inalienabilidade, que ele poderia fazer constar também. Então, mas aqui a reversão significa que, caso de morte, volta para ele. É só isso. Diz mais, né? Mas poderia ter também uma cláusula de inalienabilidade. É possível. Vejam o que diz aqui. No âmbito do contrato de doação, Marcelo estipula a cláusula de reversão, por meio da qual o bem doado deverá se destinar ao patrimônio de Rômulo, irmão de Marcelo, caso Rômulo sobreviva à donatária. Olha só, gente. O que está sendo estabelecido aqui? Uma cláusula de reversão em favor de terceiro. Cuidado! Isto aqui, o que gera? Isto pode gerar uma vontade, né, aqui da pessoa, como diz aqui, no âmbito do contrato de doação, Marcelo estipula a cláusula de reversão, por meio da qual o bem doado deverá se destinar ao patrimônio de Rômulo. Ou seja, ele doa a Marina, dizendo que se a Marina morrer, esse bem vai ir para o Rômulo. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o chamado Pacto do Corvo, que é proibido no ordenamento jurídico. Por quê? Porque, na verdade, não há dúvida que o Rômulo pode ter, essa situação pode gerar uma vontade do Rômulo de que a Marina morra. E isso não é permitido no direito. Nos termos de um artigo, e até o artigo é bem específico, que é o 547. O que diz o 547? O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Isto é, permitido que voltem para o seu patrimônio. No entanto, parágrafo único, não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. Então não pode acontecer. Então quer dizer, esse problema ele traz um caso específico em que há uma impossibilidade em razão da determinação legal, diante de expressa previsão legal. Então vamos começar a analisar, né, aqui, né, cláusula por cláusula, alternativa por alternativa. Vamos começar pela D, né? Diz lá, diante da expressa previsão legal, a cláusula de reversão pode ser estipulada em favor do próprio doador ou de terceiro beneficiário por aquele designado, caso qualquer deles nessa ordem sobreviva ao donatário. Acho que está errado, né? Por quê? Porque nos termos do artigo 547, que acabamos de analisar, a cláusula de reversão somente pode ser em favor do próprio doador, não de terceiro. C. Então a D está incorreta. A letra C. A cláusula em exame não é válida em razão da relação de parentesco entre o doador Marcelo e o terceiro beneficiário Rômulo. Olha, realmente, essa cláusula ela não prevalece, ela é inválida. Todavia, não é pelo motivo do parentesco. Sabemos nós que isto é proibido no ordenamento jurídico que se fale a terceiro, não em razão do parentesco. Seja ele parente ou não, haveria aqui a nulificação. B. No caso, em razão de o contrato de doação, por ser gratuito, comportar a interpretação extensiva, a cláusula de reversão em favor de terceiro é válida. Vejam que aqui exatamente está afirmando algo contra a lei, exatamente contra a lei. E a letra A, diante da expressa previsão legal, não prevalece a cláusula de reversão estipulada em favor de Rômulo. Vamos fazer o teste? Realmente está aí, né?
Letra A, diante de expressa previsão legal, não prevalece a cláusula de reversão estipulada em favor de Rômulo. Aqui é importante, antes que a gente vá adiante, eu queria apenas tratar com vocês, né, um tema que inclusive já foi objeto de prova da OAB. Se não me engano, era a Sônia que doava para o seu sobrinho e tal. Quem fez essa questão deve estar lembrando, né? A Sônia fez uma doação em dinheiro para o seu sobrinho e depois disso houve uma agressão. Era para um determinado casamento e perguntava se podia haver, no caso, uma revogação dessa doação. Então eu quero basicamente fazer uma análise com você sobre doação, né? Um dos principais pontos, né? Primeiro, quando a gente fala de doação, a gente vai dizer que a doação ela pode ser, olha só, pura. O que é uma doação pura? É aquela sem encargo, sem absolutamente nada. Eu dou o dinheiro, por exemplo, eu doei 10 mil reais para o meu sobrinho. Isso é uma doação pura. Não há dúvida nenhuma quanto ele não tem que fazer nada por isso, ele recebeu porque eu quis, né? Minha vontade de fazer isso. Isso é uma doação pura. Nós temos doações que são chamadas de remuneratórias. O que é uma doação remuneratória? A doação remuneratória é aquela que decorre da prestação de serviço. Então, por exemplo, uma pessoa trabalhou para mim e por ela ter trabalhado para mim, ou por ter feito uma cirurgia, ou por ter ganho um processo, eu de uma forma de retribuir, eu vou lá e dou um bem para ela. Então, seria uma doação remuneratória. Nós temos também doações onerosas, que são aquelas que têm ônus, que têm encargo. Então, nós poderíamos chamá-la, dizer esse exemplo que eu trouxe para vocês, uma fazenda, eu lhe dou uma fazenda desde que você, na casa do meio, faça um museu. Então, isso é uma doação onerosa. Por quê? Porque eu estou gerando um ônus, um encargo para você. E também temos doação para determinado casamento, que não precisamos aqui desenvolver muito, porque é para um determinado casamento. Então, para que isso? Para que a pessoa possa, por exemplo, um tio doa um apartamento para uma sobrinha que vai iniciar na sua vida casada, enfim, quer facilitar a vida do casal, vai lá e permite isso. Bom, o que eu quero tratar com vocês é a possibilidade de revogar uma doação. Eu acredito que esse seja um tema bastante apropriado aqui para o nosso exame, né? Vejam que, será que toda a doação pode ser revogada? Olha, saibam vocês que é possível, né, lembrando um pouco, falando um pouco sobre essa questão, revogar uma doações por dois motivos. Primeiro, quando há descumprimento de encargo, então, ou de ônus. Então eu estabeleço, por exemplo, que a pessoa tem que fazer, eu lhe dou essa fazenda e você tem que fazer lá um museu municipal, e esse museu municipal não acontece, não ocorre. Isso gera uma possibilidade de uma ação para revogar essa doação. Inclusive, temos casos aqui na lei que o próprio Ministério Público pode fazer quando houver interesse, né, da sociedade, como um museu, por exemplo, seria o caso, ou uma escola, ou um hospital, seria possível. Então aqui temos essa situação das doações onerosas. Também poderá haver revogação quando houver ingratidão. Agora, o que é ingratidão? Ingratidão é se o donatário tenta matar o doador, ou mata o doador, artigo 5571, se comete contra ele ofensa física, se injuriou gravemente ou caluniou, ou ainda se negou a dar alimentos e poderia fazer, como diz o Código, podendo ministrá-lo. Bom, nesse caso, nós vamos enxergar a ingratidão. Então, isso é bem importante para que a gente possa fazer essa revisão. Agora, existem doações que são irrevogáveis. Entre elas, a doação para determinado casamento. Mesmo que haja ingratidão, se a doação foi vinculada a um casamento, ela não pode ser revogada. Porque, na verdade, aqui o Código ele acaba protegendo a família. Esse casamento, esse novo casamento que está acontecendo. Então, isso é importante. Outra situação que não poderá ser revogada é quando a doação, sendo onerosa, o ônus ou encargo já foi cumprido. Então imagine assim,
Vamos imaginar outra situação aqui, só para que a gente possa visualizar melhor. Eu lhe dou uma casa desde que você cuide da minha tia-avó, que tem 90 anos. E aí ela vive 125 anos. Vai para o Guinness Book, né? Bom, eu fiz isso e cuidei dela até os 125 anos. E depois disso eu brigo lá com o donatário, e aí ele quer desfazer. Eu falo assim, não, mas eu já cumpri o encargo. Então, no momento que esse encargo é cumprido, a doação onerosa se torna irrevogável. Ainda, nós teremos aqui no código outras situações de irrevogabilidade, como por exemplo, a doação remuneratória. Então, por exemplo, várias questões às vezes tratam da seguinte situação. Imagine um empregado que trabalhou durante a vida inteira, né, para o empregador vai lá, paga tudo para ele certinho e diz assim, além disso eu vou lhe dar um carro. E aí, ou uma casa, né? E doa então essa casa, mas ele doa por quê? Dentro de um contexto de uma prestação de serviço. Essa doação que vai decorrer do mérito dele, porque vamos e venhamos que uma casa doada do empregador para o empregado não é todo o empregado que vai ter o mérito disso. Provavelmente esse empregado, ele trilhou um caminho, mereceu e recebeu a casa, ou recebeu o carro. E aí, evidentemente que depois disso que ele ganha o carro lá, vai lá tomar um cafezinho com o empregador e briga com ele, e daí o empregador quer desfazer essa doação. Vejam que isso não é possível. Por que não é possível? Porque a doação ela é remuneratória. Então essas são assim algumas particularidades que eu entendo que são importantes, além de outras como a questão da doação universal, situações, por exemplo, envolvendo pessoas idosas que acabam doando todo o patrimônio sem se reservar nada para sua subsistência, é possível buscar a nulidade pela doação universal. Também outras situações aqui interessantes, né? Como a possibilidade de anular a doação feita pelo cônjuge adúltero ou amante, isso também é possível fazer, né? Outras situações importantes que a doação ela acaba sendo, esse contrato de doação, ele acaba sendo, por regra, né, por escrito, ele deve ser feito por escrito, admitindo a forma verbal somente para bens de pequeno valor e com a incontinente entrega, com a imediata entrega. Então vejam assim, nós basicamente buscamos assim fazer uma análise deste contrato tão importante que é o contrato de doação. Vamos então à nossa próxima questão. Na questão seguinte, o tema, objeto de análise, é o tema da responsabilidade civil. Aliás, esse tema é um tema bastante interessante, bastante recorrente em prova, né? Nós tivemos várias provas aqui. Eu vou tratar sobre esse caso aqui, depois eu vou falar alguns outros também que foram perguntados, né? Mas, essencialmente, nós vamos ter aqui uma situação que vai envolver um conhecimento amplo do capítulo que inicia no artigo 927. Então, nós vamos dar uma analisada no artigo 927. Aqui é importante só referir para vocês de que devem ler as súmulas. Devem ler as súmulas. Por quê? Porque essa questão 4, ela exigiu o conhecimento de súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Nós vamos estudar daqui a pouquinho que tanto o item C como o item D, a alternativa C e a alternativa D, trataram de situações que exigia do candidato o conhecimento de súmulas. Então anotem aí, tomem nota e leiam as súmulas com cuidado. Acho que vale a pena, né? Ler com calma. Começa da última súmula e vai revisando. Nós tivemos recentemente súmulas vinculantes, né, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos novas súmulas aprovadas. Então é super importante dar uma revisada nessas súmulas, já que a matéria vem exigindo aí. Mas vamos lá. Primeiramente vamos falar um pouquinho então sobre responsabilidade. A responsabilidade civil começa no artigo 927. Lembro a vocês
a clássica divisão da responsabilidade, qual é a divisão que vai acontecer da responsabilidade? A responsabilidade vai se dividir em responsabilidade subjetiva e objetiva. Lembra disso? Quando é que a responsabilidade é subjetiva? Quando é que a responsabilidade é subjetiva? Quando ela se basear, né, na clássica teoria da culpa. E quando é que a responsabilidade é objetiva? Quando ela se baseia basicamente na teoria do risco. Tá? Então, enquanto na primeira situação nós vamos ter situações em que a culpa é um elemento importante para se apurar, como por exemplo, o acidente de trânsito. No acidente de trânsito, não há dúvida que há que se apurar, há que se perseguir quem foi o culpado pelo evento. Quem agiu de forma negligente, quem agiu de forma imprudente, quem se omitiu, quem agiu positivamente de forma desastrosa. Então, nós vamos pesquisar a culpa. Mas sabemos nós que existe também a teoria do risco ou objetiva, que é aquela em que a pessoa normalmente vem a responder as pessoas jurídicas, né? Por exemplo, os fornecedores de bens e serviços, o Estado, bancos, quem mais? Empresas de telefonia. Todas essas pessoas jurídicas vão acabar respondendo de forma objetiva, ou seja, independente de culpa. Por quê? Porque elas estão no mercado e, portanto, elas assumem um risco do seu negócio, que também é conhecido como teoria do risco administrativo. Temos ainda a teoria do risco integral, que é na verdade, aplicada a questões de responsabilidade de atividades nucleares. Que seria, veja, no Brasil se aplica a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral vai se aplicar a atividades nucleares. Então veja, o artigo 927, então, vai trazer a questão do ato ilícito e no seu parágrafo único vai trazer o que é responsabilidade objetiva. Aqui é importante, e talvez essa seja a tônica aqui da questão, é tratar assim sobre a responsabilidade sobre os animais. Importante, quando a gente trata desta responsabilidade dos animais, nós vamos dizer que esta responsabilidade se dá pelo fato da coisa. Pelo fato da coisa. Porque um animal, ele não é um terceiro, ele é uma coisa. Ele é um bem. Então nós vamos dizer ali que a responsabilidade é pelo fato da coisa. Então, por exemplo, o meu cachorro, se ele morde o meu vizinho, eu somente vou poder excluir a responsabilidade caso eu comprove que teve culpa da vítima. A vítima, ele foi lá, ele foi avisado que não deveria se aproximar e ele vem e se aproxima. Ou ainda, força maior. Por exemplo, eu tenho um animal devidamente acondicionado, preso, e aí acontece um furacão, ou acontece ainda uma chuva forte, uma ventania que acaba derrubando e ele se solta e acaba causando algum prejuízo a terceiro. Mas em tese, em regra, quando é animal, eu acabo respondendo, né? É o que nós chamamos de responsabilidade objetiva aqui, né? Mas pelo fato da coisa. E nós temos outra situação chamada de responsabilidade civil objetiva indireta. O que é a responsabilidade objetiva indireta? É aquela que vai decorrer de um ato realizado por um terceiro, por outra pessoa, que é pelo fato de outrem, também conhecido. Que são aqueles clássicos casos, né, que estão no artigo 932 do Código Civil Brasileiro, que vão tratar, por exemplo, da responsabilidade que o pai tem em relação ao seu filho, que o empregador tem em relação ao seu empregado, não é? Então vejam que nesta situação concreta, isso é que nós vamos chamar de responsabilidade indireta ou, né, pelo fato de outrem.
Animal não é uma responsabilidade civil objetiva indireta, é responsabilidade pelo fato da coisa. Então aqui a gente já começa a vislumbrar. Outra situação importante que eu gostaria de referir para vocês são duas súmulas. Para entender essa questão tem que saber duas súmulas, né? A súmula do STF 492, podem anotar aí, e uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, de número 326. Para nós entendermos, nós temos que saber essas duas súmulas. Então vejam a importância que eu digo para vocês de aproveitarem aí, de repente, um dia para ler mais alentadamente, com calma, as súmulas do STJ e as súmulas do STF. Então vejam que, principalmente no STF, as súmulas também, as vinculantes, que são importantíssimas, né, nesse caso. Nesse ponto, as duas súmulas que nós acabamos de falar, tanto do STF como do STJ, vão referir que a empresa locadora de veículos responde civil e subsidiariamente com o locatário pelos danos por este causado a terceiro no uso do carro alugado. Gostaria de dizer para vocês que, conforme a súmula 492 do STF, vejam que a responsabilidade da empresa de locação ela é solidária, não subsidiária. Ela é solidária. Vejam que isso também é baseado na teoria do risco, já que em verdade, né, se nós formos ver, a empresa de locação ela acaba tendo um risco administrativo. Bem afinado com o artigo 927, parágrafo único. Também, outra situação importante, que foi a súmula do STJ 326, tratou exatamente tratou exatamente a questão da ação de indenização por dano moral. Eu gostaria de referir para vocês que, evidentemente, que a maioria das pessoas, dos advogados, quando atribuem o valor à causa que se volta de danos morais, normalmente se valem de uma sugestão ou requerem que o juiz, então, venha a arbitrar a indenização. A dúvida fica, e essa dúvida que existia, era quando, por exemplo, o juiz ou a parte exigia, por exemplo, 15 mil de danos morais e o juiz lhes concedia apenas 8 mil. Estaríamos diante de uma sucumbência, então, evidentemente, recíproca. Por quê? Porque a pessoa teve parcial procedência, o autor teve parcial procedência, já que requereu 15 e recebeu 8, 7, valor menor. Então, essa súmula vem dizer, olha o que diz ali, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica insucumbência recíproca. Né? É isso que vai dizer, então, a súmula do Superior Tribunal de Justiça 326. Então, vejam que já vimos que a letra C ela não está correta, porque na verdade é solidariedade, e a letra D, porque na verdade é uma súmula que hoje diz, né, que a questão não trata de sucumbência recíproca. Eu digo para vocês que essa questão, eu lembro muito bem quando comentei essa questão ela foi objeto aqui na Verbo Jurídico, né? Nós normalmente aqui fizemos comentários de questões logo após as provas, bastante corriqueiro aqui na Verbo. A gente procura acompanhar o aluno, inclusive pós, né, exame. E quando eu li essa questão, realmente eu disse aqui na Verbo que se tratava de uma questão exigindo súmula, que é um pouco a mais daquilo que a primeira fase do exame de ordem vem sugerindo. E a partir desse momento, eu comecei a sugerir de forma mais forte aos alunos que leiam as súmulas. Né? Até então, a história da prova da ordem apenas acabava requerendo leis ou entendimentos. Agora, já exigindo diretamente conhecimento de súmula. Mas vamos adiante. Então, vemos que a letra C está errada, a letra D está errada. E a letra A? Será que a letra A está correta? Vejam o que diz. A responsabilidade civil é objetiva, indireta, é aquela decorrente de atos praticados por animais. Não é o caso. Por quê? A indireta, ela se dá nos termos do artigo 932, que vai tratar dos pais em relação aos filhos, do empregador em relação ao seu empregado, enfim, todos aqueles dispositivos então que o 932 vai trazer, donos de hotéis,
hospedarias, em relação aos seus hóspedes, enfim, tudo isso vai, né, tratar aqui no 932. E também os que gratuitamente houverem participado de produtos do crime até a concorrente quantia. Quem recebeu, portanto, um bem, ainda que de boa fé, tenha recebido aquele bem, e aí perdeu o bem em razão, né, exatamente de concorrer crime. Então, este faz nos levar que a letra B, então, venha a ser a correta, né, em razão do próprio dispositivo do código. O código vai falar, então, no seu artigo 936, que o dono ou detentor do animal, tanto aquele que é dono, proprietário, ou aquele que está com o animal consigo, do domínio do animal, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então vejam que aqui o Código Civil prevê expressamente como excludente o dever de indenizar os danos causados por animais, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Então exatamente o artigo 936 do Código Civil. Importante artigo na ordem jurídica, né? Vai tratar sobre todas essas questões dos animais, a questão que vai envolver essa situação. Então aqui vamos fazer o teste, exatamente, letra B, então, de Brasil. O Código Civil prevê expressamente como excludente o dever de indenizar os danos causados por animais, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Bem, outra questão que vem a ser muito importante, e aliás, né, eu sempre gosto de frisar, principalmente nas aulas que eu me dedico na graduação, a falar um pouco sobre essas recompensas, né? A gente vê muito isso na rua, né? Lá o tal animal desapareceu, recompensa-se, né? Eu sempre digo aos meus alunos que às vezes as pessoas acham que o fato de colocar aquele papel, se alguém aparecer com o animal, pô, não tem que pagar, né? Ou eu vou dar o que eu quero. Não é bem assim, existe um capítulo específico que vai tratar sobre recompensa. Então essa questão aqui, ela vai tratar tanto sobre a recompensa, como outro instituto chamado reserva mental. Antes disso, vamos ler a questão 5, de forma calma aqui, para entendermos bem, e depois eu vou explicar esses institutos. O que a questão 5 fala? A questão 5 refere à pessoa de Mauro. Mauro, entristecido com a fuga das cadelinhas Lila e Gopi de sua residência, muito bons os nomes, né? Às quais dedicava grande carinho e afeição, promete uma vultosa recompensa para quem eventualmente viesse a encontrá-las, né? Então, a Lila e Gopi, né? Até engraçado aqui, né? Às vezes as pessoas colocam o nome de pessoas nos cães, né? Lila é nome de pessoa, conheço Lila, né? É nome de pessoa. E Gopi, né? Mas vejam o que diz. Ocorre que no mesmo dia que coloca os avisos públicos da recompensa, ao conversar privadamente com o seu vizinho João, afirma que não irá, na realidade, dar a recompensa anunciada, embora assim o tenha prometido. Por coincidência, no dia seguinte, João encontra as cadelinhas passeando tranquilamente em seu quintal e as devolve imediatamente a Mauro. Neste caso, é correto afirmar que... Bom, então vamos lá. Então Mauro tem as duas cadelinhas, a Lila e a Gopi. Elas, enfim, como está dizendo aqui, elas fogem, né? E ele faz então avisos públicos de recompensa. Isso é bastante importante, né? Se ele faz avisos públicos de recompensa, ele tem, nos termos do artigo 856 e do artigo 110 do Código Civil Brasileiro, algumas realidades a cumprir. Quais são elas? Primeiramente, aqui o artigo 856 vai dizer de forma correta, expressa, o artigo 854. O
Artigo 854, depois 856, claro, né? Mas primeiro 854, depois 856. O que diz 854? Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Né? Então vejam que exatamente o caso. Então isso aqui é uma obrigação jurídica, é um ato unilateral de vontade. Está lá no 854 do Código Civil Brasileiro. E o 856 vai dizer o quê? Antes de prestado o serviço ou preenchido a condição, pode o promitente revogar a promessa. Então aqui nos parece que ele manifestou para alguém e para essa mesma pessoa que ele disse que não pagaria. Contanto que o faça com a mesma publicidade. Se houver assinado o prazo da execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta. Parágrafo único, o candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Então vejam que aqui ele já tem conhecimento, como estamos vendo aqui. No caso, o João, né? O João, ele já tem conhecimento que o Mauro não mais vai pagar a recompensa em razão das cadeirinhas Lila e Igope terem desaparecido, fugido. Então esse é o primeiro ponto. Mas outro ponto importante, né, é o artigo 110 do Código Civil, que vai tratar da denominada reserva mental. Então aqui, na verdade, é aqui que a gente vai acabar realizando. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então, o que na verdade é isso? Eu quero trazer para vocês assim para que a gente possa analisar. O que é reserva mental? Reserva mental é você manifestar algo e reservar no seu pensamento que você não quer algo. Então, vamos dizer que você vá na frente de um tabelião e diga, eu quero comprar uma casa. Mas na sua cabeça você pensa, eu não quero comprar essa casa. E aí você ajuiza uma ação dizendo que de nulidade ou de anulação, alegando que naquele momento você não teve a vontade ou teve uma vontade, uma reduzida vontade, né, uma vontade viciada, em razão de você não querer comprar a casa. Tá, mas os terceiros, o tabelião, o comprador ou o vendedor, as partes envolvidas como ficam? Então, o que o código está dizendo aqui? O código está dizendo de forma expressa que vale a manifestação de vontade, a não ser que o destinatário, que é a pessoa que está recebendo a manifestação, saiba que essa manifestação não é verdadeira, que não representa a verdade, que é o caso aqui da nossa questão. Exatamente aqui, o Mauro chamou o João e falou para o João que pagaria, mas imediatamente após chamou o João e disse que não mais pagaria. Então o João sabia que havia uma reserva mental e tinha conhecimento. Agora, pergunto para vocês, as outras pessoas sabiam que Lila e Igope, se fossem encontradas e entregues, seriam objeto de... não mais seriam objeto de recompensa? Não sabiam. Então, na verdade, essa questão da reserva mental só está valendo quando o João que tem o conhecimento, as demais pessoas não. Então, a partir disso, vamos analisar assim com calma, né, o que diz então as alternativas, para que a gente possa encontrar a alternativa correta. Mais uma vez, repriso a vocês. Neste caso, é correto afirmar que... Letra D. A manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a toda e qualquer pessoa, pois a reserva mental não tem o condão de modificar a vontade originalmente tornada pública. E aí, certo ou errado? Vejam que o código diz que é sim possível revogar
né, desde que se fizer de forma pública, mas aqui também está referindo que se o destinatário sabe da revogação, pronto, já não vale a recompensa. Então essa não é certa. A letra C. A manifestação de vontade no sentido da recompensa não mais terá validade em relação a qualquer pessoa, pois ela foi alterada a partir do momento em que foi feita a reserva mental por parte de Mauro. Ora, sabemos nós, pela essa análise jurídica e do código, que somente contra João não vai ter vontade. Por quê? Quanto aos demais envolvidos, as demais pessoas, a recompensa está plenamente válida. Aliás, somente vai ser desfeita caso essa pessoa manifeste por anúncios públicos, como nós estudamos, e antes de qualquer encontro dessas duas cadelinhas, né, eles tomem ciência. Vamos adiante então. E a letra B? A manifestação de vontade no sentido da recompensa não subsiste em relação a João, pois este tomou conhecimento da alteração da vontade original de Mauro. Então esta nos parece aqui a letra B, a letra que está correta, né? E efetivamente está nos termos do artigo 110 e do artigo 856 do Código Civil Brasileiro. E a letra A, a manifestação de vontade no sentido de recompensa, subsiste em relação a João, ainda que Mauro tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou originariamente. Vejam que é exatamente ao contrário aqui do que diz o código. Portanto, as duas cadelinhas, Lila e Gope, né, ao serem encontradas pelo João, né, não gerarão direito à recompensa, pois já havia então uma manifestação por parte de Mauro no sentido de não pagar, né, este valor. Exatamente, então, letra B, a manifestação de vontade no sentido da recompensa não subsiste em relação a João, pois este tomou conhecimento da alteração da vontade original de Mauro. Então vamos à questão de número 6 agora, né, para a gente encerrar então esse primeiro bloco aqui de questões. Muito importante essa questão, ela acaba envolvendo responsabilidade civil de uma forma bastante direta, que nós vamos desenvolver então esse estudo. O João dirigia seu veículo respeitando todas as normas de trânsito, portanto, não tem culpa, né? Com velocidade inferior à permitida para o local, não há culpa nenhuma, quando um bêbado atravessou a rua sem observar as condições de tráfego. João não teve condições de frear o veículo ou desviar-se dele, atingindo e causando-lhe graves ferimentos. Bom, primeira coisa, aqui nós estamos nós verificamos nesse caso concreto, que esta pessoa, né, que estava embriagada, ela acaba sendo o único e exclusivo culpado, ao caso aqui de culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima, acompanhada do caso fortuito ou força maior, são, na verdade, excludentes de nexo causal, de nexo de causalidade. Então aqui é importante. Nós temos em matéria de responsabilidade civil excludentes de nexo de causalidade, que ficam aqui. Primeiro, como estamos tratando aqui, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato de terceira. São situações que são excludentes do nexo de causalidade. Tudo bem até aí? Por outro lado, nós temos excludentes de ato ilícito. Quais são os excludentes de ato ilícito? As excludentes de ato ilícito são, primeira delas, né, a legítima defesa. A legítima defesa real ou de terceiro ou própria, todas elas geram a excludente da ilicitude, não do nexo causal, mas da ilicitude. O próprio ato não é mais considerado ilícito. E neste caso, não vai gerar dever de indenizar. Pergunto para vocês, a legítima defesa putativa,
gera excludente de ilicitude na ordem civil? Essa é uma pergunta boa, né, de fazer, né? Será que ela gera? Não gera. Somente se alguém agiu de forma putativa, aparente, ela pode até não ir para a cadeia lá na área criminal, mas nocível responderá. Então, se alguém, por exemplo, for absolvido pelo tribunal do júri por legítima defesa aparente ou putativa, não haverá pena restritiva de liberdade. No entanto, haverá responsabilidade civil. Por quê? Porque ela teve uma má apreciação, foi isso que aconteceu, uma má apreciação da situação. Então, agiu com culpa. E aí vai ter responsabilidade. Pode não ser dolosamente. Não houve um homicídio lá, né? Mas aqui vai ter. Dentro do que a gente entende como culpa civil, né? Culpa na área civil. E outra situação aqui, também, que vai ser importante, é o estado de necessidade. O estado de necessidade vai acontecer quando, evidentemente, né, e não vai haver dever de indenizar, quando quem der causa a isto venha a ser a própria vítima. Porque se o estado de necessidade for por fato de terceiro, o que vai acontecer? Nos termos do artigo 933 do Código Civil Brasileiro, haverá dever de indenizar o terceiro e depois regresso contra quem deu causa. Por exemplo, se alguém vem dirigindo um carro em velocidade compatível, vou dirigindo meu carro em velocidade compatível, e do outro lado vem alguém que invade a minha pista, e eu tenho que sair da pista para me proteger e me jogar contra um muro, o que eu vou ter que fazer? Eu agi em estado de necessidade. Ou seja, eu não pratiquei ato ilícito. O meu ato é lícito, mas o meu dever de indenizar prossegue. Por quê? Porque eu vou ter que indenizar a pessoa do muro, porque eu estraguei o muro, e depois eu vou ajuizar uma ação de regresso contra quem deu causa ao evento. Então isso é bem importante, né? Então vamos assim analisar as questões, né? As alternativas. A letra A vai dizer: houve responsabilidade civil devendo João ser considerado culpado por sua conduta. Ora, nesse caso, a culpa é exclusiva da vítima. Então não há esse dever, né, de indenizar. Por quê? Porque é um excludente de nexo causal. Não é uma excludente de ilicitude. B. Faltou um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja a conduta humana, não ficando considerada a responsabilidade civil. Ora, a conduta humana, ele estava dirigindo o veículo. C. Inexistiu um dos requisitos essenciais para caracterizar a responsabilidade civil, o dano indenizável, e por isso não deve ser responsabilizado. Olha, pelo que se verifica da questão, causou graves ferimentos. O fato de causar graves ferimentos, por si só, já revela que há dano aqui, pode até um dano estético, né, um dano material, quiçá um dano moral também no caso concreto. Nessas três ordens de danos é importante: dano material, moral e estético. Lembrando a vocês que hoje, em razão de decisões do STJ, inclusive de uma súmula, se não me engano 384, mas basta conferir ali, há uma determinação que esses danos possam ser cumulados, ou seja, dano moral é 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Então, você pode acumular dano material, dano moral e dano estético. E agora, então, a letra D, quando diz: houve rompimento do nexo de causalidade em razão da conduta da vítima, não restando configurada a responsabilidade civil. Exatamente, como nós confirmamos aqui a resposta, letra D, Dinamarca. Então, é uma excludente, né, de nexo de causalidade. Aqui é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre excludente de ilicitude e excludente de nexo causal. A excludente de ilicitude faz que o ato se torne ato lícito. Lembrem, né? A legítima defesa, o estado de necessidade,
aqui podemos ainda assomar a isso o exercício regular de um direito. Quando eu protesto alguém, por exemplo, porque me deve, isso traz prejuízo, mas é um ato lícito. Por quê? Porque eu posso protestar alguém. Quando eu ajuizo uma ação contra uma pessoa e ela não mais tem uma certidão negativa na distribuição, isso acaba trazendo um prejuízo a ela. Mas como eu fiz isso voltado licitamente, isto não é um ato ilícito, mas um ato lícito. Ok? Então, por hora, agradeço a atenção, vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente prossegue então analisando aqui questão por questão e principalmente abrindo as particularidades que é o que interessa. Muito obrigado.